Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre concreto, utilização de concreto, o concreto no asfalto, pavimentação, e vão acabar chegando nos buracos de rua, que tanto aflige Ribeirão Preto, as coisas que... Ribeirão Preto não, o Brasil inteiro. E todas as coisas que a gente pode ter como solução, e nós convidamos dois professores, o professor Zé Roberto Romero, da Neomix, inclusive. Muito obrigado por aceitar o convite. O professor Herbert Rosseto, coordenador da Moura Lacerda, da Engenharia do Moura Lacerda. Aliás, eu queria começar com o senhor, professor. Eu tenho uma curiosidade. Por que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto foi recorrer à Universidade Federal de São Carlos para avaliar o anexo da Câmara e com todos os problemas que ocasionaram, que a população toda sabe, sendo que nós temos uma universidade renomada em Ribeirão Preto de Engenharia, que é a Moura Lacerda, e não foram atrás da Moura Lacerda? Eu não entendi isso até hoje, confesso para o senhor. É uma boa pergunta, né, Edmo? Bom, estamos à disposição para o que precisar, né? Até recebemos recentemente o contato da Guarda Civil, que tem planos para mudar o quartel-general deles aqui, gostariam da nossa participação, enfim. As portas estão abertas. Mas não tem explicação isso, Herbert? Acho que santo de casa não faz milagre. Será que é isso? Pode ser. Ou eles quiseram dizer, olha, isso é uma universidade particular, se nós formos uma universidade federal, Zé, o que você acha? Quer dizer, eu não entendi, confesso para você que eu não entendi. Quando eu vi esse... Eu tenho assim, a minha opinião própria, eu sou formado no Lacerda, tenho o máximo prazer Não só isso. Você, como os grandes engenheiros de Ribeirão Preto. O Jorginho. Todo mundo. O Jorge foi meu aluno, não posso falar muito, mas realmente eu tive prazer de ter vários colegas, vários alunos, que despontam aí no mercado, tá? Não só de Ribeirão, mas mercado nacional. E eu também não entendi o porquê que foram buscar, se tem, como o professor Herbert disse, uma capacidade tecnológica enorme aqui em Ribeirão Preto. São várias universidades de engenharia. Eu dou aula na Unip, sabemos que temos na Unip, na Lacerda, na Estácio. E todas as universidades têm potencial para isso, também não entendi. Essa para mim foi uma duvidazinha que eu gostaria de entender, e até porque não quero entrar nos méritos, né? Mas a pergunta é, Unip e Moura Lacerda, de alguma maneira, elas poderiam contribuir, e outra curiosidade que me surgiu agora, de alguma forma elas poderiam contribuir desde o projeto, por exemplo, se fosse consultado, se a Moura Lacerda, a Unip, fosse consultada, vocês poderiam assumir um projeto como esse ou não tem essa finalidade? Certamente. Certamente? Zé? Com certeza. Inclusive, até nós tocamos com o professor Fernando, que é o coordenador do curso de Engenharia Civil, e ele falou, olha, a universidade está à disposição. Tanto é que, como eu dou aula no 5º ano, nós estamos estudando fazer um trabalho sobre o diagnóstico da pavimentação de Ribeirão Preto. Um grupo de alunos, que são orientados por mim no curso de TCC, a gente está se propondo a fazer isso. Pelo menos a gente faz. Agora, o final, nós não podemos saber o que vai acontecer. Se vai ser utilizado ou não, é isso que eu quero dizer. Porque, pelo que eu li, tem erros de projetos fantásticos, né? Assim, o engenheiro lá, o coordenador lá que fez o estudo, ele elencou um monte de iluminação, acesso, de ventilação no prédio, que desde o projeto básico, o projeto é errado, claro que o projeto é mal feito. Acesso, proteção de incêndio, né, professor, que teve lá. Então, são erros básicos. Acesso, inclusive, de um prédio para o outro. Não sei se... Não tem. Era interligado? Não era. Você teria que sair de um para entrar no outro. Mas não é anexo? É anexo. É uma pergunta que eu estou Então, é isso que eu queria saber. Olha, eu acho que em parte também da nossa parte, né, é preciso fazer com que aquilo que a gente tem de potencial chegue para o restante da sociedade, né? Claro. Até para que a sociedade perceba que esse potencial está à disposição. Então, eu tenho até trabalhado recentemente na coordenação para que os alunos, assim como o Zé disse lá na Unip, assumam trabalhos que têm relevância local e que, eventualmente, os resultados cheguem àqueles que estão no poder de legislar e até mudar a cara da cidade, né? Enfim,
é um trabalho mútuo, né? As pessoas também precisam saber que o potencial que a gente tem, até para que elas possam considerar essa opção, né? Claro. E isso é gratificante para os alunos, que já estão devolvendo alguma coisa para a sociedade que eles ganharam. A escola, em particular ou público ou privada, ela está dando para o aluno. E isso daí é uma forma de o aluno, ele se sente gratificado fazendo isso. Eu vejo isso, que nós fazemos várias obras junto, pesquisas de trabalho junto. Uma última agora, nós temos uma patologia de uma obra de arte, de uma ponte, que a gente chama obra de arte, mas o pessoal estava examinando, aí chegou um carro de uma concessionária e pediu para parar. Eu falei, não, nós estamos aqui só fazendo isso tudo. Eles não conseguiram fazer, foram com uma outra ponte, aí que como era do DR não teve problema, fizeram o trabalho todo, mas não a nível de crítica, sim a nível até de uma colaboração, um relatório, pode ter erro ou não, mas seria enviado à empresa concessionária, ao DR, para falar, tem essas patologias e, na nossa opinião, essas são as soluções. Você quer falar alguma coisa? Não, uma espécie de laudo, né? Isso. É um auxílio para que os tomadores de decisões possam estar alicerçados no conhecimento técnico. Mas aí, desculpa, vocês estão mexendo em vespeiro. Quer dizer, é um laudo que seria fantástico, etc e tal, desde que fosse interessante ser divulgado para quem fez uma concorrência pública, talvez, que tivesse participado desse trabalho. No caso, por exemplo, nós estamos, eu estou fazendo, como você sabe, aí um curso de pós-graduação de patologia de construção, com ênfase em concreto. É um tema meio esdrúxulo, mas é normal isso. E a gente fez, um dos professores, nós participamos também da recuperação no MASP, que é um trabalho fantástico. E a gente, uma pequena colaboração, mas pelo menos formulados tanto do MASP como da Ponte Rio-Niterói. Então, acho que precisa ser valorizado. Eu falo bastante assim que os problemas de engenharia é a falta da engenharia. Não tem outro problema. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, vamos falar de concreto. Nós saímos do primeiro bloco, eu já dei uma cutucada, né? E aí eu já queria entrar numa proposta, ou qual é uma solução política do caso. É sabido que nós temos aí, tivemos aí na Copa do Mundo uma vergonha com o contrato emergencial, como é que chamava? O contrato não era a lei de concorrência pública. É uma licitação sem licitação. Sem licitação, eu não me lembro o nome do negócio. E que favorece, pela história aí que nós estamos vendo da corrupção do Brasil que está sendo passada a limpo, originalmente ela vem, eu acho, ela vem de grande parte da construção civil, né? As construtoras, junto aos governos, há anos e anos e anos, vem fraudando qualidade e valor para se chegar na propina de todo mundo e realizar uma obra que não é aquela obra que deveria ser feita ali. Qual é a solução, Zé, que deve ter feito isso? Olha, começar de novo. Porque não é só na construção civil. A construção civil, sim, é uma vertente de tudo isso. Mas você vê banco financiador, BNDES, não, tudo então depois da semana passada, que veio aquela história das prefeituras de Alagoas, que anunciaram a emergência para poder fazer coisas sem licitação. Anunciar 130 mil desabrigados, foram ver a 1.000, aí realmente é o que você falou, tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Mas na construção, você não vê situação nesse ponto? Não, tem, com certeza que sim, com certeza. Você vê que as maiores beneficiadas são as grandes construtoras. Isso daí a gente já sabe. Hoje,
professor Herbert, não sei se concorda comigo, hoje um lobista tem mais valor que um engenheiro que faz uma obra. Concorda? Nessas empresas, infelizmente, o engenheiro deve ficar numa sala de anexo, como você estava falando, e o lobista não é. Não que a sala seja status, mas tem mais valor até. Que é o contrário, uma inversão de valores, na minha opinião. Eu acho que tudo passa, como Zé disse, o começar de novo passa pela educação. E, de certa forma, nós estamos envolvidos nisso, né? É com um certo pesar entre os colegas que a gente recebe a maior parte das falcatruas ligadas à engenharia, né? É um pesar grande porque ela tem a capacidade de mudar a forma com a qual as pessoas vivem. Mas nesse caso, né, nesses últimos casos, ficou evidente o oposto, né? Ela favoreceu poucos grupos em detrimento de um grande número de pessoas que hoje pagam esse preço. Então, na nossa instituição, a regra é tentar formar os alunos, né, com a maior ética possível dentro da profissão e com uma certa inteligência emocional para que eles possam lidar, né, com esse tipo de coisa que ficou arraigado nos últimos anos. Nós podemos dizer, Zé, e isso que vocês estão falando, nós podemos dizer que o lobista é ele quem determina a obra que vai ser feita? Não é o governo, não é a necessidade, não é o povo. Ele chega lá, vamos fazer uma ponte ali, vamos fazer uma usina ali, e aqui nós vamos tirar o negócio, trama-se para chegar nesse objetivo. Ou seja, você falou que o lobista é o mais importante, então ele é quem provavelmente programa as obras que devem ser feitas? Eu acho que é em conjunto, né? Governo, lobista, governo. Acho que já tem um estudo ali que tem essa necessidade, tem o seu executor, e aí faz todo esse processo que a gente está vendo aí. Você vê, ó, o projeto de desfavelamento do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Foi desviada toda a verba. Mas deixa eu puxar para esse lado aqui. Herbert, por que uma ponte fica mais cara, feita pelo governo, do que pela iniciativa privada? Ou um hospital? É uma boa pergunta, né? A planilha é igual para todo mundo. É igual? O ferro é o mesmo? É o mesmo. O aço? Até onde se possa negar, sim, né? O concreto? Todos iguais. Todos iguais. E a do governo fica mais cara. Algumas células ocultas, talvez, na planilha, né? O que a gente tem visto, né, completando o que você está falando, é uma inversão dos valores, né? Antigamente, os fins justificavam os meios. Agora, me parece que o meio justifica o fim. E, infelizmente, o meio, né, na engenharia civil, dificilmente, um engenheiro civil dificilmente faz coisas para ele próprio. Então, ele faz coisas para mudar a sociedade e é baseado nessas mudanças que a sociedade supostamente precisa que esses lobistas têm justificado, né, a partir desse meio, obras que eventualmente, né, não fossem tão necessárias ou que custam 3, 4, 50, 100 vezes mais do que deveria. Como você disse, as obras da Copa do Mundo, a gente faz uma pergunta, eram todas necessárias? Estádios Não, claro que não. Estádios claro que não. Estado que não tem um público? Claro que não. E ainda inacabada. O presidente Lula foi impor 12 sedes, a FIFA queria 8 sedes, o presidente Lula foi impor 12, quer dizer, pelo amor de Deus. Não... O próprio Odebrecht disse, né, quer dizer, justificar a construção de um estádio só para a abertura da Copa foi algo surreal, né? E agora esses dados foram revelados recentemente em Brasília, né, do estádio Mané Garrincha, que custaria, a princípio, 600 milhões a reforma, passou a 1 bilhão e 600 milhões. É só 1 bilhão de diferença. Quer dizer, está fora de todas as estatísticas que a gente ensina aos alunos, né, de erros. Deixa eu falar o concreto na pavimentação. Por que nós passamos em determinadas estradas que a gente... nitidamente você vê ali que você está em cima de um asfalto que é preto, porque a não ser que lá dali a pouco você passa no outro que está mais claro, ou quase branco, Zé. E qual que é essa diferença que acontece? Um mais áspero, um mais duro, outro mais claro, outro mais escuro. Por quê? Se for uma pavimentação, que a gente chama, um termo técnico, uma pavimentação flexível, onde o ligante é o asfalto, a diferença da coloração é só por conta da pedra, certo? Em São Paulo a gente tem uma pedra mais clara, o asfalto é um pouco mais claro. Aqui nós temos aqui um basalto, que ele fica mais escuro. Agora, partindo para o pavimento de concreto, que é o pavimento rígido, hoje eu foco, minha ênfase está muito mais em concreto do que pavimentação asfáltica, que já fiz bastante também, mas hoje está mais em concreto. O concreto, ele tem uma durabilidade de 25 a 30 anos, como eu disse outro dia. O professor Balbo, da Escola de São Carlos, da USP, está desenvolvendo um concreto para pavimento para durabilidade até 60 anos.
Enquanto o pavimento flexível, o asfalto, né, Herbert, pode durar de 8 a 10 anos se houver manutenção preventiva. Porque ele carece, se você não fizer a prevenção, você vai para a corretiva. Concorda? Mas, Herbert, perfeito. 10 anos, 30 anos. Vamos pôr por aí. 2,5 vezes, esse de concreto vai custar 2,5 vezes mais que esse asfalto flexível? Não chega a ter essa diferença. Né? É 70% a 80% mais caro. Agora, uma coisa que a gente reflete muito sobre os pavimentos é, geralmente quem executa tem um recurso que é limitado, né? E aí ele pode fazer mais com o pavimento flexível do que faria com o rígido. E supostamente, se você não dá manutenção no rígido, não aparece a manutenção, que via de regra é um dos motes de campanha, né? Quer dizer, olha, repavimentamos, algo do gênero. Então, é sempre uma decisão difícil, né? Embora no Rodoanel em São Paulo essa foi clássica, né? Quer dizer, se você tem que tirar o trânsito da cidade de São Paulo, você não pode se dar o luxo de ter uma via que passa por manutenção constante. Então, o concreto lá era, digamos, ao concurso, né? Agora, essa decisão nem sempre é... E foi aplicado o concreto? Foi aplicado. Tanto é que nós fizemos um trecho lá na região de Embu, que é concreto. Você imagina, os corredores de ônibus são todos em concreto. Você imagina você fechar um corredor de ônibus para fazer uma manutenção em São Paulo. É o caos. Deixa eu chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa e nós estávamos falando sobre esse pavimento, né? Chegar onde nós chegamos, por exemplo, hoje em Ribeirão Preto, um nível, eu não sei, para mim é caótico, porque onde eu ando, eu não consigo andar, pelo menos onde eu passo está muito difícil. Qual é a solução para isso? Planejamento. Qual é, Herbert? Essa é a palavra-chave. Mas Existem sistemas de gestão de pavimento, né, que inclusive na nossa escola, acredito que também na Unip, seja lecionado para os alunos, né, como é conosco, e temos trabalhos fantásticos. Um deles até rendeu a um dos alunos o ingresso no mestrado lá da USP, enfim. O conhecimento existe, né? O que precisa é vencer essa barreira entre o técnico e o comercial, como a gente vinha dizendo, né? Infelizmente, não sei se é o caso de Ribeirão, mas Brasil afora, quem ocupa esses cargos técnicos não necessariamente é técnico. E aí as decisões ficam politizadas, né? Como a gente vinha falando no primeiro bloco, de lobistas e etc. Né? Enfim, Zé. Falando o Lacerda tem assim, um emérito professor, muito amigo meu, professor Creso, que assim, um expert em pavimentação, reputo como um dos melhores, que ele foi sucessor do professor Tales. Eu fui monitor do Tales, então faz um pouco tempo já, mas nós temos um potencial. O que falta é planejamento, voltando à sua pergunta. Pô, se nós temos Ribeirão Preto, uma Avenida Independência, uma Avenida Presidente Vargas, sim, ali nós temos um tráfego pesado. Ali sim necessita de um recapeamento de um porte maior. Uma rua paralela aqui, a Miguel Baraquini, que nós estamos falando. Aqui uma lama asfáltica que é muito utilizado pelas concessionárias para rejuvenescer. Então você dá uma sobrevida no pavimento. Você não precisa fazer um recapeamento generalizado. Você precisa sim fazer um projeto primeiro, onde tem mais tráfego com ônibus, ponto de ônibus. Então é isso que eu acho, na minha opinião, que falta aos governantes. Como o Herbert disse, o pavimento flexível realmente ele tem uma durabilidade de 30 e poucos anos, enquanto o asfalto tem no máximo 10, o custo inicial 80% mais, mas é o que tem o poder público naquela época. Então, se ele pode fazer 10 mil metros de flexível, não sei, ele vai fazer 4 de rígido. Exato. Não, ele vai fazer 10 mil de flexível. Não aparece E tanto. o próximo que fica com o problema para ele.
E outra coisa, drenagem. Se faz rua sem drenagem. É verdade. E aí o que acontece? A água leva tudo embora. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse tipo de pavimentação tem sido utilizado, por exemplo, a tal da reciclável lá que usa pneus. Qual é o benefício, além de despoluir a natureza, né, da utilização, do descarte de pneus, da borracha, né? E qual é a qualidade desse asfalto, desse pavimento que é feito com os pneus? Por favor. Bom, as pesquisas indicam que você melhora o controle do veículo, né? Uma adesão melhor do veículo com o pavimento, em casos de chuva, inclusive, né? O veículo derrapa menos. Provavelmente o Zé deve ter até outros atributos maiores, sim, né? Sim, ele tem um... Aliás, do lado da Neomix tem um do Hamilton Balbo lá, uma Isso. reciclagem de pneu lá Parece em que Cagavinhos. fechou. Fechou? Parece-me que sim, até porque a gente estava pegando material para pesquisa. Ah. Nós começamos a estudar umas defensas de rodovias, que a gente chama de barreira New Jersey, com agregado graúdo de pneu. Não que ficasse flexível, mas que desse uma certa maleabilidade. Mas nós tivemos que interromper porque faltou matéria-prima. Entendi, Tá? entendi. Mas e aí, o pneu lá? Então, o pneu ele dá um conforto maior, tá? Um ruído menor, tá? Ele só tem um problema que é o retorno à sustentabilidade, porque quando você faz a reciclagem para novamente recapear, você tem que esquentar, você tem que aquecer todo esse asfalto. E aí, em função da borracha, ele faz uma emissão de CO2, aí a gente volta. Mas isso é mínimo em função do benefício inicial. Mas é viável? O asfalto, a gente chama de asfalto borracha. O asfalto borracha, essencialmente, é muito utilizado. E o custo? A questão de custo, eu não tenho esses valores, porque eu não estou hoje no ramo da pavimentação asfáltica em pavimento flexível. Eu não sei, mas não tenho ideia. Mas eu acredito que não deva ser tão mais caro, não, porque você fazer uma britagem para fazer a brita, para pôr no asfalto, e você fazer um beneficiamento do pneu, eu acho que o beneficiamento do pneu deve ser até mais barato. Até porque você não vai fazer uma exaustão da jazida da pedreira, você não vai fazer desmatamento, você não vai implodir, você vai pegar alguma coisa que está poluindo a natureza e voltar. Então eu acredito que seja até mais barato. A nível de sustentabilidade é infinitamente maior. Mas nessa mesma linha de meio ambiente, sustentabilidade que o Zé falou, eu pesquisei, eu dei uma olhada lá, por exemplo, nos Estados Unidos, projetos para utilizar o calor do sol absorvido pelo asfalto para gerar energia. Esse estudo lá parece que já está bem adiantado nesse sentido. Quer dizer, há uma preocupação com o meio ambiente, até porque a essência do asfalto, o asfalto comum da pavimentação é o petróleo, né? Então, a preocupação é muito grande, né? É uma contradição até com o que o Trump, né, mencionou, romper com o Tratado de Paris, né? Os americanos, eventualmente, são os que mais investem em novas tecnologias, né, e aproveitamento das energias disponíveis. Embora o presidente talvez não esteja em consonância, né, com esse tipo de investimento. Mas tem coisas fantásticas em Israel também, né, um país muito pequeno, mas que faz uso intensivo de tecnologia e que tem o concreto até como um grande aliado, né? Enfim, você pode colocar placas fotovoltaicas externamente nos edifícios, aproveitar ao máximo, né? Eles fazem irrigação por hidroponia, as casas todas têm essa preocupação, né? Enfim. Você tinha citado, antes da gente começar, um exemplo também internacional, Zé? Sim, na Espanha, em pavimento rígido, estão colocando sensores para captação de energia. Porque quando passa o carro, o caminhão, nada mais é que um atrito que gera. E é como se fosse uma turbina passando, isso faz uma captação de energia, e essa energia ilumina a cidade ao longo das estradas, pouca iluminação, mas já contribui. Então, tem estudos avançadíssimos. Na Espanha, por exemplo, acho que 90% das estradas são em concreto. Tá? E benefício da qualidade da pavimentação, são vários durabilidade e agora a ocupação em favor do meio ambiente. São vários benefícios. Você tem uma distância de frenagem no pavimento rígido de quase 16% maior. Então você tem uma distância de frenagem. Se você teria 100 metros no pavimento flexível,
em 16% a menos, tá? Em 84 metros você pararia o carro. Então é um benefício muito grande. A cor mais clara absorve o calor. Então absorve a luz, você não tem uma iluminação tem que ter uma iluminação mais eficiente em contrapartida do asfalto preto, do asfalto de petróleo. Então são vários benefícios. A manutenção é quase que pequena, muito pequena. Então, e também o concreto, professor Herbert, não sei se concorda, o concreto nos últimos anos ele teve um desenvolvimento muito maior. O cimento teve melhoria, os aditivos emprestam muita mais qualidade ao concreto. E no asfalto eu não tenho, sim, se tem tantos estudos como tem pesquisa no concreto. Agora a gente está vendo aí, a gente está até estudando para entender, a Universidade de Delft, na Holanda, eles estão estudando um novo tipo de concreto que tem um aditivo que ele é cicatrizante. Então, se você faz um reservatório, por exemplo, tem é colocado um aditivo que quando o concreto fissura, esse aditivo junto com a água que está entrando reage e fecha a fissura. Essa é uma patologia. Bom, nós chegamos no final do programa. Herbert, muito obrigado. Zé, muito obrigado. Eu acho que é importante a gente passar esse conhecimento, não só envolto ao concreto em si, mas também todas essas utilizações e as coisas que cercam todo esse processo. Muito obrigado a vocês dois. Semana que vem a gente estava de volta com mais um diálogo aqui na TV Mais Ribeirão. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.